concorrida, né? Robertinho. Bom dia aí a todos, né? Hoje é dia 18 de junho e tertúlia matinal de número 50 hoje. O tema seria produtividade gesconológica, na especialidade da Conscienciologia, a gesconologia, né? Então, a ideia de trazer esse tema para vocês, ele surgiu através de uma demanda da Unescom, através da revista Scriptor, onde a própria Unescom está passando por uma reformulação, né? Ou seja, uma repaginada, dando uma incrementada nas suas atividades. E foi solicitado, então, que se pudesse os autores publicarem algum artigo na revista Scriptor. E, a partir daí, então, fiquei pensando o que poderia fazer sobre isso. Então, como eu tenho um trabalho diretamente ligado com o ICGE, né, onde a gente tem muita coleta de dados e acaba desenvolvendo um banco de dados no geral, e um dos maiores bancos de dados que nós temos é relacionado a GESCONs, veio a ideia inicial de se desenvolver um artigo baseado em produtividade, né? Então, a partir daí, comecei a burilar algumas ideias e aí eu vi que não só a produtividade, mas também a questão de produção que está ligada à produtividade. Então, a partir dessa ideia inicial, foi feito aí algumas elucubrações, né? Ou seja, então você vai mastigando aquela ideia inicial e eu comecei a ver uma forma de apresentar a produtividade de uma maneira mais didática, vamos dizer assim, por uma própria característica minha, né, de ver as coisas pela minha formação de administrador, acabo facilitando de eu ver as coisas de uma maneira mais ou diagramada ou ela mais sistemática. Então, o objetivo foi apresentar, então foi feito um artigo mostrando quais elementos seriam importantes na hora de você escrever, né? Então, essa apresentação ela vai estar dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre a produtividade, né? sobre a produção, sobre uma técnica, né? Uma proposta de uma técnica que possa ajudar a desenvolver a escrita. Então, essa seria a primeira parte. E a segunda parte vamos falar sobre a produtividade da CCCI, ou seja, o que nós temos, né? Ou seja, quais são os maiores produtores de GESCONs da CCCI. É claro que a gente sabe que existe o Alconcur aqui, que é o professor Valdo, né? Mas aí a gente vai trazer esses dados para poder discutir. Então foi feito um material aí de apoio, né? Eu acho que quem não tem, acho que tem ali na entrada esse material de apoio, para que a gente possa ir desenvolvendo essa ideia. Então, não vai ter aqui uma regra, vamos dizer assim, primeiro eu falo e depois vocês podem questionar. Não, a gente vai desenvolvendo conforme eu vou falando. Se surgir alguma pergunta, algum questionamento, a gente vai dando continuidade para fazer a coisa se tornar mais dinâmica. Perfeito? Então, só para a gente iniciar aqui, tem uma definição, né, sobre o que seria essa técnica para a produção gesconológica. É uma proposta de metodologia de escrita que envolve 4 variáveis: análise, síntese, controle e instrumentos. Qualquer semelhança com a administração, ela não qualquer semelhança com a administração é pura realidade. Então, é uma visão bem administrativa do processo de escrita, tá? Então, dentro da administração é muito comum você trabalhar com essas variáveis. E eu, como sou docente na área da administração, estou habituado a ver isso funcionando de uma maneira mais prática. Então, o que eu procurei fazer? Isso é uma proposta de um pesquisador da administração, que é o Peter Drucker, né? um pesquisador bem conceituado dentro dessa área, e aonde eu comecei a ver, então, como é que eu conseguiria decompor a forma de escrita que realmente ocorre, né, com essas 4 fases. Então, foi a partir daí que eu fiz essa decomposição. E eu acredito que vários de nós que acabamos, né, publicando algo, de uma certa maneira utilizamos essas 4 ferramentas. Então, não é uma coisa que ela é única ou um modelo único. Eu acho que todos nós acabamos utilizando esses 4 elementos.
Só que cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua maneira, né, de desenvolver a aplicabilidade dessas 4 variáveis. Então, o que seria a primeira variável, né, que seria a variável análise? Essa variável análise ela busca identificar, decompor e estruturar os conceitos básicos e avançados do corpus de ideia a serem expostos na GESCOM em desenvolvimento. Então, ou seja, a primeira fase é a análise. E o que eu procurei apresentar de uma maneira mais didática? Para cada etapa dessa, existe pelo menos 3 questionamentos que o autor deveria se preocupar na hora da escrita, né? Então, por exemplo, na questão da análise é a hora da coleta dos dados, né, que a gente chama de garimpagem. Eu vou garimpar o que existe de informação para aquela ideia que eu estou querendo desenvolver. Então, a primeira pergunta que o autor, na sugestão aqui, deveria fazer é: quais são os objetivos dessa GESCOM? Eu estou escrevendo ela para quê? Qual é a finalidade? Qual é a causa que eu estou aí escrevendo esse material? Eu quero alcançar que tipo de resultado? Então, essa primeira etapa ela é interessante porque ela se torna algo que você vai mastigando essa ideia, né? Você vai ali constantemente pensando: mas se eu escrever isso, eu vou alcançar o quê? Qual é o resultado que eu vou chegar sobre isso? Até você ter um amadurecimento de que aquela ideia realmente é boa para ser desenvolvida. Depois que você chegou numa resposta satisfatória para isso, você teria um segundo questionamento nessa parte de análise. Qual o nível de conhecimento sobre o tema, então, no qual eu quero escrever? É o momento de a gente descobrir as nossas lacunas, né? Então, muitas vezes nós procuramos escrever algo que depois que ele está pronto, vem alguém e fala: puxa, mas tem alguém que escreveu algo bem similar ao que você já fez. Ou tem algo mais avançado, ou tem abordagens diferentes que você não está citando naquilo que você está escrevendo. Então, é importante que nessa fase de análise você identificar quais são as suas lacunas. E para isso você precisa fazer uma pesquisa, você tem que ir atrás, né, do que já foi publicado sobre isso, não só dentro da Conscienciologia, é claro, mas também em linhas gerais de pesquisa sobre o tema de teu interesse. Depois dessa segunda pergunta vem a terceira: qual a estrutura lógica da exposição da ideia? É a hora então que você senta, então eu já tenho uma ideia, já tenho um conteúdo, eu já sei quais serão as fontes de informação sobre isso. Agora eu preciso definir qual vai ser a estrutura disso. Se nós falarmos num aspecto aí acadêmico, é o sumário, né? Como é que as etapas que vão fazer parte, como é que a minha ideia ela vai ser exposta dentro daquele texto que eu vou escrever. Seja ele um verbete, seja ele um artigo, seja ele um próprio livro, né? Então, como é que eu vou conseguir fazer essa distribuição dessas etapas? Essa seria, então, o terceiro questionamento. Depois... Pode fazer perguntas? Sim, pode. Por exemplo, quando a gente estuda a redação da escrita, né, a gente fala em introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa última, poderia... Essa estrutura lógica pode estar dentro desse esquema? Essa estrutura, vamos dizer assim, macro, né? Mas você precisa dar uma detalhada nela, né? Então, por exemplo, quando você chega na parte de metodologia, qual vai ser a metodologia que eu realmente vou aplicar? Então, você começa já a detalhar isso. Na parte do desenvolvimento, quais serão os tópicos que são fundamentais e numa organização lógica de crescimento, né? Sim. Então você tem um texto que ele vai te convidando ao crescimento do aprendizado, né? Daquilo que você está trazendo. Mas basicamente passa daí, Rosa. A primeira parte é essa, a introdução, depois vai o desenvolvimento e depois você vai para a conclusão. Mas você precisa, dentro disso, fazer esse alinhamento, que fica mais fácil. É claro que hoje a gente tem várias ferramentas que facilitam. Então você tem a chapa do verbete, ali, pá, você já está com essa estrutura pronta, né? Então você tem o artigo, ele facilita também, porque normalmente o artigo ele já vem com esse modelo de desenvolvimento. Mas quando você parte para um livro, ele já é mais complexo, né? Então a construção dessa estrutura, baseado na quantidade de informações, ela é um desafio. Porque às vezes você tem muita informação que cabem para 2 livros e a pessoa quer às vezes colocar tudo aquilo num livro só. Não dá. Fica confuso, porque você trabalha muito superficial e não consegue abordar. Então, olha, eu tenho muita informação sobre isso. Aqui dá 3 livros.
Então eu vou ter que fazer um recorte. Esse recorte é a sua estrutura. Então é você entender que a quantidade de informações que existem em relação àquilo que você quer escrever não dá. Às vezes você não consegue colocar. Ou fica um livro que não termina, né? Porque a pessoa sempre tem um conteúdo a mais, um conteúdo a mais. Então a estrutura já ajuda nessa segunda fase, que é a síntese. É você dar um enxugamento, fazer o recorte de quais informações são úteis para ser colocado. A partir daí, você vem lá para a segunda etapa, que é reunir as ideias desenvolvidas durante a fase de análise e transformá-las em textos lógicos e claros. Ainda na primeira fase aí, a da análise, eu acho de suma importância. Essa estrutura que você fala aí seria, vamos dizer assim, o índice geral, né? Exatamente. O sumário, o índice, quais são os tópicos que eu vou abordar. E aquilo tem que ter flexibilidade, mas claro, a primeira... Você tira... Exatamente. Você já sabe o que você vai ter que colocar lá dentro. Esse sumário ele é importante. O índice geral ele não pode ser rígido, porque vem uma pessoa, Tony, tira isso aqui fora, isso aqui não tem nada a ver com o tema. Às vezes a gente pensa que tem, e não tem, não tem. Quer dizer, pelo conteúdo que já está abordado, dá para criar uma outra situação. Exatamente. Eu acho interessante isso aí. Perfeito. Agora, quando você fala quais os objetivos... Quando você fala na questão da leitura, né? Da leitura antes, é isso que você fala? Qual o nível de conhecimento sobre o tema em estudo que você fala? Então, você vai escolher um tema, né? Então, desse tema, o quanto que eu tenho de conhecimento para poder escrever sobre ele. E provavelmente a gente vai identificar lacunas. E aí você tem que ir atrás, não só de conteúdos dentro da Conscienciologia, mas conteúdos também de publicações que sejam publicadas num contexto geral, né? Para ampliar a sua visão. E essa primeira fase da análise, cai também naquela situação da pesquisa bibliográfica, né? Sim, esse é o momento da pesquisa bibliográfica. Depois nós vamos trazer aqui, por exemplo, hoje a gente tem disponível um banco de dados com mais de 9.000 referências bibliográficas dentro da CCCI. E que às vezes você acaba não consultando. Então, é interessante para o autor ele falar, vou escrever sobre determinada especialidade, vamos pegar uma especialidade. Se ele consultar o que todo mundo já escreveu, e ele realmente entra naquele material, vê e fala, olha, isso aqui eu aproveito, isso aqui eu não aproveito, isso aqui eu aproveito, tenho aproveitamento. Isso vai enriquecer o seu conteúdo, antes dele começar a escrever, né? Isso é uma proposta que eu estou trazendo. Primeiro eu vou me alimentar, eu vou trazer um conhecimento, porque isso vai abrindo a minha cabeça. Na hora que eu vou para o papel, eu não estou vazio, né? A minha cabeça já está com algum recheio, aonde eu consigo transformar aquilo em textos a partir do meu estilo. A vantagem de você fazer todo esse trabalho é você evitar que você vai reinventar a roda, né? Você não vai, exatamente, você não vai reinventar. Você pode até enfeitar a roda, né? Não, e você vai ter reinventar vieses, não dá. E você vai conseguir trazer um viés diferente daquilo que o outro abordou, né? Porque você tem experiências, você tem a sua autopesquisa, que vai dar uma visão, um toque diferente para aquela mesma abordagem. Por isso que é importante você citar, né? Da onde veio aquela ideia, e a partir daquela ideia ela compor uma nova proposta, ou uma nova sugestão ali de conhecimento. É isso aí. Tá bem? Obrigado. Ainda aproveitando no segundo item, a síntese que você já está passando, você, quando fala em textos lógicos e claros, para assim... organizar mais administrativamente, né? Não, o texto trabalho, lógico. Eu pergunto, poderia ser inicialmente tópicos frasais dentro dos temas subdivididos e depois haver um desenvolvimento maior? Pode. Aí vai o estilo do autor em escrever, né? Mas, por exemplo, aqui ele diz lá, quais serão os conceitos básicos e avançados a serem aplicados nessa síntese? Porque se lembra, Rosa, no início, na primeira etapa, eu coletei um monte de coisa. Aí agora eu tenho que trazer o quê? Quais serão os temas mais avançados ou não que eu vou utilizar isso? Ou seja, o que eu vou aproveitar desse trabalho? E aqui, quando você coloca conceitos básicos e avançados, ele está direcionado a quem? Ao público-alvo do livro. Então, por exemplo, se eu vou querer fazer um livro, onde é um livro de entrada, né? Onde eu vou procurar uma abordagem mais de fácil entendimento do leitor, eu preciso avaliar o que eu quero trazer lá para dentro.
né, desse conceito. Por quê? Se eu quero ter um foco para um público que seja um público de entrada, mas com uma abordagem muito avançada, né, com neologismos, aquele livro não consegue atender aquele primeiro ponto que é qual é o objetivo dessa GESCOM. Qual é o público-alvo que eu quero atender, né? Ou seja, quem que eu quero abordar, tá bem? Então isso tem relação direta com aquilo que você vai selecionar do conteúdo. E se às vezes você tem conteúdos avançados, você vai ter que fazer o quê? Exatamente, você vai ter que transformar aquilo de uma maneira que possa se tornar mais apalatável para aquelas pessoas que vão se tornar os seus leitores. Obrigada. Aí tem a segundo questionamento na síntese, né, da proposta, seria lá, qual o nível de lógica e clareza das ideias expostas? Então, nesse momento, a hora que você começa a escrever, é leitura e releitura, né? Então, é muito comum, tem várias técnicas que não são comentadas, é aquela que você escreve, mas deixa para fazer a leitura no dia seguinte. Porque você olha e fala, poxa, mas o que eu queria dizer aqui? Nem você mesmo consegue entender o sentido que você deu, né, para aquele conjunto, para aquele texto que foi desenvolvido. Então, a leitura e releitura, ela é importante para que você comece a ver que aquilo ficou fácil. Então, você lê, a ideia ficou mais clara e aí você vai caminhando, né, no desenvolvimento do texto. Você conseguiu realmente fazer a síntese, porque fazer a síntese não é fácil. Porque você tem muita coisa, né, e como é que você traz. É o caso lá das parêmias, né? Então, você vai fazer lá uma frase, mas aquilo tem que dar um sentido, né, que a pessoa realmente transforme aquilo numa reflexão. E trazer isso não é fácil, né? A pessoa lê e fica pensando, poxa, mas é uma frase tão pequena, mas me deixou reflexivo por um longo tempo. Fazer essa síntese, as palavras têm a sua função, né, bem destacadas para isso. E a terceira pergunta nessa síntese, esse questionamento, seria qual será a estilística mais adequada? Então, isso também está relacionado com aquele objetivo geral, aquele objetivo principal, que seria qual o meu objetivo de escrever esse livro. E eu tenho que ter uma estilística para isso. Então, cada um tem a sua estilística, uma forma de trabalhar esse desenvolvimento da ideia. Então, hoje, muita gente escreve, né, no modelo lá de epígrafe e tal, como tem, né, os verbetes, ou o professor Valdo escrevia muito dessa maneira, ou pode ser por textos, né? Eu, por exemplo, tenho uma característica que eu gosto de... Tudo que eu faço tem que ter um diagrama, né? Tem que ter porque é uma maneira mais fácil de eu pensar. Sistematizar. Então, a minha estilística, vamos dizer assim, para escrever, a partir do anuário, né, que eu tenho que publicar, eu sempre estou pensando em desenvolver algum tipo de diagrama, porque eu acho que uma representação gráfica, né, que é um diagrama, ele às vezes faz essa reflexão, porque você consegue sintetizar uma informação. Você coloca alguns elementos que se combinam com frases ou uma imagem, e aí você traz isso, né? No próprio material aqui, ele já tem uma imagem do lado que, querendo ou não, você acaba associando. A análise, o cara está lendo. Aí na síntese ele já está com um pouco papel ali, não é isso? Aí no controle, vocês vão ver que tem um outro bonequinho na frente, né? E aí vai. Então, a ideia de transformar, às vezes, textos em imagens é uma forma de... uma estilística que eu acabo, às vezes, utilizando. Mas cada um tem a sua. Cada um tem que desenvolver a sua estilística. Não, porque é o que eu tinha de ícone, né? Quer falar no microfone porque tá gravando. Eu estava com o ícone, isso aí. Aí vem a parte do controle, né? Ou seja, então eu fiz a análise, eu peguei lá, dei a garimpada, aí agora eu comecei a lapidar isso, né? Fazer um filtro desse material, e aí eu vou para a terceira etapa, que seria o controle. Estabelecer seus instrumentos de controle para favorecer a escrita e não complicá-la, né? Então, ou seja, você tem que fazer algo que, agora, esse mecanismo de controle... Por que o controle é importante? Porque o controle vai medir o resultado, né? Eu tenho um objetivo. Se eu não colocar um controle, eu nunca consigo chegar naquele objetivo final. O controle, ele ajuda exatamente nos ajustes para cumprimento, né, vamos dizer assim, das etapas. Então, primeiro questionamento é: foram estabelecidas rotinas e exceções na atividade de escrita? Ou seja, você se planejou para escrever, como é que você faz isso?
Como é que ele entra na sua rotina a escrita? Tem pessoas que têm o hábito, têm a forma de controlar, vamos supor, o tempo entre o objetivo dela e a realização da escrita, marcando hora. Não, eu gosto de acordar às 5 horas da manhã e faço a minha leitura, começo a escrever porque é um horário mais tranquilo, um horário mais calmo. O outro faz uma opção para horários diferentes, outros a todo momento, né? Eu tenho o hábito, por exemplo, nessa parte de controle, eu fico o tempo inteiro. Se eu tenho um assunto na minha cabeça, todo momento é oportunidade de eu ficar pensando sobre isso, né? Ou seja, a minha rotina é tentar fazer com que o assunto que eu quero escrever faça parte do meu tempo. Então, se eu não estou com alguma atividade executiva, né, onde eu não consigo ter tempo para fazer algum tipo de reflexão, a hora que eu estou sossegado, eu tenho essa ocupação que é um tema de trabalho, um tema de escrita. E isso facilita, porque você vai, só com as suas ideias, né, você já vai ampliando o universo ou os caminhos que você vai utilizar para conseguir colocar isso em prática, tá bem? E aí você vai para a segunda, que faz parte dos controles. Quais feedbacks serão aproveitados? Então, eu acho que isso é extremamente válido. Você vai começar a escrever algo, peça feedback, né? Não precisa ficar escrevendo. Às vezes você tem lá, só vai apresentar depois que tenha 50 páginas, 100 páginas escritas. E aí aquilo você já pegou uma paixão por aquela obra, né? Aquilo lá já está uma coisa assim, impecável, né? E aí você mostra para alguém, o cara desconstrói aquilo, você quer bater na pessoa, né? Fala, poxa, o cara vem agora destruir tudo aqui que eu escrevi. Então, eu acho que seria mais interessante, você tem a ideia, está nessas fases anteriores, você vai discutindo, olha, eu estou com uma ideia assim, o que você acha, né? E você faz esse intercâmbio de informações e você vai receber feedback de tudo que é jeito, né? Já vai ter aquele que vai entender, vai ter aquele que vai sentar, vai te dar realmente uma atenção. Tem aquele que vai olhar meio por cima e falar, tá ótimo, nossa, é uma maravilha, vai em frente, né? Mas você tem um universo de feedbacks. Esses feedbacks você pode fazer também através de cursos que os próprios alunos vão dar feedback. Também. E vai durante os cursos. Por exemplo, eu tenho um livro, até a Mabel está corrigindo ele, e me devolveu a primeira vez, e eu estou colocando em forma de curso dividido até o final do ano. E estou recebendo muitos feedbacks dos alunos. E talvez se eu tivesse entregado já o livro, eu não teria aproveitado tanto como estou aproveitando. E esses feedbacks vão ajudar na construção, né, dessa tua escrita. Porque você vai ter já a opinião do teu leitor, né? E você vai ver se realmente aquele item lá, será que meus textos são lógicos ou não, né? Então, essa construção da sua escrita, ela vai favorecer a qualificar. Por quê? Você já começa a ter feedback sobre o entendimento. Isso aqui ficou claro, isso aqui não ficou, e aí vai. Então, o feedback não significa que a gente tem que assumir, né, ou aceitar todo o feedback. Mas o feedback é um controle que nós temos para saber se eu estou dentro do meu objetivo ou não. Um controle de viabilidade, né? Até de aceitação do leitor. Porque às vezes você pensa, o autor pensa, isso para mim eu estou entendendo tudo, tá? Mas para quem você quer, ele não entende. Está. Quando ele devolve, a gente repensa, não, vou fazer desta maneira que vai ficar, vou atingir mais ao meu leitor. Eu vejo assim, se nós pudéssemos entender a fase do feedback, né, da heterocrítica normalmente, como mais uma etapa do livro, mas muitas vezes a gente coloca essa fase como fosse a fase de chancelar o livro, né? Assim, agora só estou no feedback agora, o pessoal vai dar uma heterocrítica, mas tipo assim, vai ser uma coisa muito superficial, e não é, né? Não. Então, às vezes você recebe feedbacks que você vai ter que mexer muito naquilo que você está trabalhando. Então, se você já tivesse essa entendimento, vamos dizer, que é uma fase, né, uma etapa que vai gerar mais mudança, entendeu? Então, é aquela coisa que eu vou fazer uma mudança, né? É como se fosse uma reforma, né? Você vai fazer uma reforma e você está dentro de casa. Dá muito mais trabalho do que você não está. Então, você vai ter que ter mais paciência. Você acha que vai acabar
vou fazer uma, né? Quem já fez reforma sabe, vai 30 dias termina. Termina a sua paciência em 30 dias, né? Mas a obra continua mais, sei lá, 60, você não consegue, aí você perde o prazo daquilo. Então a heterocrítica, ela realmente às vezes pode provocar mudanças na obra que a tendência, eu acredito que total maioria, é para qualificar, é para melhorar. Porque são as pessoas que estão enxergando aquele teu texto, qual é a lógica e qual é a clareza que ele tem. Tá bem? Obrigada. Em que fase da escrita você acha que é adequado a gente começar a pedir os feedbacks? Ou mostrar a estrutura para alguém para ter? Então, eu acho que vai depender, ou seja, essas 4 variáveis, elas não são estanques, né, vamos dizer assim, elas são todas misturadas. Ela está toda mesclada, ela só está separada didaticamente. Então, isso vai do autor, realmente, né? Então, por exemplo, de repente você já começa o feedback na sua ideia lá. Sabe aquela ideia inicial ali? Você fala, puxa, eu estou com essa ideia e tal. Com quem que eu poderia conversar para ver se eu estou dentro de uma linha boa de escrita ou não? Então, você já vai nas fontes, né? Que você acha que vai já te ajudar nessa construção do público. Então, o feedback, ele é algo transversal. Todo o tempo, se você puder trocar ideias sobre aquilo que você está escrevendo, primeiro que você vai ficar, vamos por assim, mais aberto e disponível a ouvir. Você já começou aceitando essa construção. Então, vai realmente de cada um, no meu entendimento, né? E eu acho que ele é permanente. Mesmo depois que acabou o livro, você vai voltar a ter feedbacks, né? A querer ter feedbacks. Posso só falar uma coisa? Sim. Eu acho que essa coisa do feedback é bom também porque a pessoa vai se desassediando. Sim. Os desassédios vão acontecendo ao longo dos feedbacks. Aí não fica só aquela hora de entregar o livro, que aí já foi, entendeu? Já relaxou. E a pessoa fica tensa, né? Então, meu livro eu deixei lá para avaliação, ou tá para receber uma heterocrítica. Aí ela dá uma angústia, né? uma ansiedade, porque como ela não compartilhou isso antes, ela não tem ideia do que vai ser de resposta. Então, quando você já compartilhou bastante, provavelmente aquele texto ele já está mexido, ele já está adaptado. Então, provavelmente você pode ter alguns feedbacks, mas essas pessoas vão incrementar com detalhes, não de uma maneira mais, vamos por assim, cirúrgica, né, no trabalho. Queria saber, assim, no ponto de vista de vocês, do revisor, o que a pessoa deve chegar com material pronto para poder pedir a revisão? O que é adequado, que ele já tenha preparado, né, para poder ter uma revisão melhor, um feedback melhor? O ideal é que eu acho que essas 2 fases aqui seriam importantes. Primeiro, o conhecimento sobre o tema, né? Às vezes você pode pegar um material, se a gente pegar em termos gerais, né, de leitura, e você vê que ainda está muito superficial. Ou o viés, né, está muito forte por um determinado sentido, que ele não precisa ser assim. Então, falta, às vezes, por parte do autor, às vezes, esse embasamento, esse conhecimento, né? E o oposto também ocorre, ou seja, uma quantidade de informação muito grande e aí gera uma dispersão e você também não consegue entrar no feedback. Então, eu acredito que a melhor fase para que a pessoa entenda, né, a importância do feedback é na hora que ela começou a fazer a síntese. Na hora que ela começou a dar estrutura, fez um ajustamento, né, tirou as rebarbas, e aí ela já tem um boneco, vamos dizer assim, daquilo que ela vai escrever, fica mais fácil. Eu quero ir por aqui, né? Então, não, mas olha assim, tá, porque como eu tenho conteúdo, eu falo, realmente, eu já tenho conteúdo, e aí eu vou no embalo, porque eu tenho uma bagagem para agregar, né? Ou seja, a minha estrutura não é magrinha, então eu tenho, se tiver algum ajuste eu tiro, se tiver excesso eu tiro, se tiver ausência eu posso incluir algum termo. Então eu acho que a fase da síntese seria interessante para começar a um aproveitamento melhor do feedback. E por último, né, o último item do controle seria lá, o texto está adequado aos padrões de qualidade pré-estabelecidos por mim e por terceiros? Porque quando a gente fala em produtividade e produção, aparece muito a questão de quantidade, né? Vamos aí ter quantidade, e quantidade nem sempre, principalmente na questão da escrita, ela não pode ser o ponto principal, você tem que pensar em qualidade, né? E isso
é importante estar bem definido para o autor, né? Ou seja, qual a qualidade do material que eu quero apresentar. Porque quem que dá a qualidade? Quem que define a qualidade do teu trabalho? Normalmente é o leitor. O leitor que vai dizer se o teu material está com qualidade ou não. Por quê? Ele vai referenciar o teu trabalho, ele vai citar uma olha, não, está lá. Então, quando você tem uma obra publicada e aí você lê um material, que o teu material foi citado, significa o quê? Que aquela tua informação tem qualidade, que o cara usou e citou na sua obra. Então, é importante para o autor saber se aquilo que eu produzo, ele é referenciado por alguém, né? Tem outras publicações que têm a referência da minha obra, isso é um grande referencial de qualidade. A outra é o próprio feedback. Então você termina, as pessoas vão te dando feedback. Nossa, olha, esse livro abriu minha cabeça, essa informação foi muito ótima, peguei o teu livro, dei para minha amiga, não sei o quê. Quer dizer, então você vê que o teu material, ele tem uma qualidade de informação que aí ele passa a ser exponencial, né? Então não é simplesmente mais um artigo, não é mais um livro ou um verbete, mas sim informações que realmente transformam. Essa qualidade que você fala não significa também diminuição das informações e do conhecimento, né? Isso te dá uma ideia. Por exemplo, quando eu falo na cognição, as sinapses que são feitas, se for fazer só a pedido do leitor, ele pensa só simplesmente em sinapses simples. Mas eu quero dar uma ideia de parasinapse, de paracérebro, eu estou acrescentando mais alguma coisa. Então, isso também é nível de qualidade. Aí você está qualificando o conhecimento do autor, né? Sim. Do leitor, perdão. E isso é importante, é claro que é importante. O meu público-alvo é crianças, né? Uhum. Mas eu posso abordar ele de uma forma mais avançada, né? Ou com uma visão multidimensional, mas a minha linguagem, a minha abordagem, né? Ela tem que ser para fácil entendimento dele. Porque se ele entender e achou que aquela informação realmente mudou ou abriu uma nova visão de entendimento sobre aquele determinado tema, ele se torna algo qualificado, né? E aí ele passa a ter uma disseminação maior. Então, esses controles pré-estabelecidos para o autor é muito importante, né? Uhum. E novamente está ligado a qual é o meu público-alvo e como que eu quero qualificar pelo isso. Acréscimo das informações, porque, na verdade, a gente pensa em verpões, né? Então, é algo que, talvez, na maioria dos leitores, eles ainda não têm essa informação. Então, a gente vai partir do básico para a profundidade, né? Sim. Então, usando uma linguagem coloquial para explicar uma linguagem científica. Depende do teu público, você vai ter que fazer isso. Sim. Para outros, não. De repente, você já pode usar uma linguagem mais técnica, porque o teu público é de um entendimento sobre aquele tema que permite você escrever dessa maneira, né? Entendi. E também um outro fator pré-estabelecidos por mim e por terceiros. O que é por terceiros? É exatamente a relação com a heterocrítica. Eu vou escrever um verbete. Existe um critério já pré-estabelecido, né, pela Enciclosapiens. Uhum. Então, você vai ter que a qualidade da tua publicação deve estar dentro do padrão estabelecido por ela. A mesma coisa eu vou escrever em alguma revista científica aqui da CCCI. Existe um padrão pré-estabelecido. Uhum. E aonde o teu material vai ser avaliado, né, qualitativamente. Olha, a sua informação aqui não está clara, não ficou. Então, a qualidade da informação, ela vem através desses controles pré-estabelecidos. O livro é a mesma coisa. Então, você tem lá editares, tem um conselho, né, científico que vai dizer, olha, isso aqui está dentro, isso aqui não está dentro, tá bem? Então, o autor ele precisa entender que existe essa fase que é a fase do controle, onde ele vai ajustar o seu tema dentro de padrões pré-estabelecidos para o veículo no qual ele quer publicar, e também ele precisa definir qual é o seu padrão. O que eu quero com a minha escrita, né? Ou seja,
Porque às vezes existe aquele autor que ele faz um trabalho superficial e manda para, vamos supor, lá para a revista. Aí ele recebe o feedback, tudo vermelho lá, né? Para mudar um monte. Ele vai lá, faz mais superficial, então ele usa, a qualidade dele é zero. Na verdade, ele só está usando o padrão de qualidade estabelecido pelo veículo que ele vai publicar. E às vezes há muita reclamação. Poxa, mas os caras são muito exigentes, né? Reclamam toda hora, nunca está bom, nunca está bom. A gente vê isso por aluno, né? Aluno tem que escrever lá o trabalho de conclusão de curso, então eles fazem o mínimo possível e é o maior sacrifício da vida deles. Aí você entra, mas não tem nada, não tem lógica nenhuma. Você fala, mas é muito exigente, não pode ser assim. Falo, mas você vai apresentar o quê? Não tem lógica o que você está dizendo. Você propôs que vai fazer A, né? O seu objetivo de pesquisa é A, e na sua conclusão você nem fala de A, né? Não tem nem abecedário, você está falando de número, né? Não tem lógica, você tem que entender essa lógica. E aí, no caso, o aluno, como autor, ele acha que você está sendo super rígido. Fala, não, existe um padrão, existe um estabelecimento lógico de algo que você vai apresentar. A ideia ela tem que ser construída e ela tem que ser entendida por quem você está propondo apresentar esse seu desafio aí acadêmico. Requisitos mínimos. Então, o autor, antes dele mandar para a revista, é importante ele saber, olha, eu estou dentro do padrão, né? Ou mesmo de livros ou verbete, eu estou dentro do padrão já estabelecido, né? E aí você já tenta entregar algo pronto. Se você entregar algo bem próximo ou aquém, né, das expectativas de onde você quer publicar aquilo, o nível de feedback é muito menor, ele é muito mais qualificado, burilado, porque o teu trabalho está pronto. A pessoa mexe pouco, né? Ela até não quer nem mexer, ela fala, nossa, está ótimo esse trabalho. Então, e a gente observa que dentro da CCCI tem pessoas que têm isso com muita facilidade, dominado, né? A pessoa escreve, fica fácil as ideias, desenvolve, né? E dali a pouco ela tem logo o trabalho pronto. Então a gente vê o grau de produtividade que ela consegue ter. Porque ela estabeleceu um ritmo, um mecanismo já dentro da ideia, da construção da ideia e da exposição da ideia, que ela abrange todas essas variáveis necessárias de controles estabelecidos. Ela está dentro desses padrões estabelecidos. E aí vem o último instrumento, que seria lá o último elemento, né, que seriam os instrumentos. Construir seus instrumentos de apoio à escrita, dos mais simples aos mais complexos, a fim de atender às demandas positivas, né, relacionadas ao amparo, e as negativas relacionadas ao assédio, que se apresentam durante o processo de escrita. O instrumento, o que ele é? O instrumento, na verdade, ele é a interface entre o autor e a obra. Ele é que vai fazer a obra realmente materializar. Então você vai ter que ver quais são os instrumentos que vão fazer com que aquilo que está na minha cabeça consiga chegar no papel. Isso é muito comum a gente ver no aluno. Professor, está tudo na minha cabeça, mas eu não consigo colocar no papel. Ele não está com o instrumento adequado. Ele não tem um instrumento estabelecido que ele consegue ter a sua ideia e transmitir aquilo no papel. Alguma coisa está enferrujada. Ele não está usando, né, os instrumentos adequados para isso. E aqui também, então, há uma proposta de 3 questionamentos. Quais são as parapercepções identificadas durante o processo de desenvolvimento da GESCOM? Então, aí entra a questão do parapsiquismo, né? Ou seja, mais uma vez relacionado ao tema, relacionado ao público-alvo, e o que isso vem repercutindo extrafisicamente, né? Eu percebo mais o amparo na hora que eu estou escrevendo, eu tenho muito contrafluxo, né? Esse tema eu começo a escrever, eu durmo na hora, né? A leitura, né, que me põe para dormir, né? Você começa a ler, já né, não consegue desenvolver aquele tema. Então, ou outros que as coisas abrem, os livros vão chegando, as pessoas vão comentando sobre você, vão conversando contigo e trazendo ideias. Você fala, puxa, nem sabia que essa pessoa trabalha com isso e está me ajudando um monte, né? Então você vê que existe aí algum mecanismo extrafísico que pode ser favorável ou, às vezes, dependendo do tema, o contrafluxo é maior. E você tem que estar atento a isso, né? Porque é a hora dessa conexão, né? Você pode ter dificuldades e aí você precisa trabalhar mais a questão de desassédio realmente para conseguir fazer com que aquele tema ele seja
colocado em prática, porque muitas vezes você está escrevendo algo que está relacionado ao seu passado e as consciex não estão a fim de mexer nisso. Você vai mexer em muitos processos aí que estavam já cronicificados e a rebarba pode ser grande. Então é importante que você esteja atento a isso. Assim, e aí você vai ter que usar outros recursos que possam te ajudar, né? Então, às vezes a pessoa continua, ela vai escreve, mas faz laboratório, né? Eu preciso escrever, mas eu tenho que ir para laboratório. E aquele laboratório, tem o laboratório da auto-organização, pensionologia, e ali o cara consegue ter uma amplitude maior. Outros vão lá, tá difícil, vai para o holociclo, vai para a holoteca. Ambientes que favorecem o desassédio, né, mental somático, e aí você escreve o teu material ali. Então, existem, né, comentários de vários autores que conseguem desenvolver muito mais quando estão no holociclo ou na holoteca. Então, são esses instrumentos que estão disponíveis que às vezes a gente não utiliza e que facilita sair aquela ideia aí para o papel. Então, você tem o segundo lá, ó. Quais são os recursos necessários? Então, você já tem a para-percepção, mas você precisa ter recursos como financeiro. Quanto que eu preciso para publicar uma obra? Hoje a gente sabe que não está favorável, né? Escrevi um livro, mas você tem a questão de publicação, né? Cada vez mais os custos são maiores. Então é importante o autor já saber, olha, eu vou escrever um livro, mas eu sei que existe uma dificuldade financeira. Já não se assedia com isso. Ele tem que entender, olha, eu vou tentar ver formas de viabilizar. E não simplesmente, porque eu escrevi e ninguém agora quer investir na minha publicação. São contextos, são situações. Então eu preciso estar claro nisso. Vou escrever um verbete, qual o custo financeiro que eu tenho que ter? Tenho que comprar um livro, 2, 3, 4, ele passa a ser menor. Quando eu vou escrever um livro, eu tenho que já ter um investimento maior. Então, o recurso financeiro é importante você saber. O outro recurso é o temporal, questão de tempo, né? Quanto tempo eu vou demorar para escrever isso? Eu tenho tempo para escrever, né? Eu tenho espaço mental na minha rotina. Eu sou uma pessoa muito tarefeira, né? Estou sempre com atividade. Eu não consigo ter nenhum momento de sentar, escrever com calma ou ter momentos de reflexão sobre isso. Se eu não abrir um espaço mental, vai ficar difícil, né? Porque aquilo vai se misturando e aí, eu acabo escrevendo, eu acabo dando desenvolvimento à minha ideia uma vez por mês. Eu estou com o livro parado já faz 6 meses. Quer dizer, o recurso temporal zero. Você não estabeleceu uma rotina de tempo para o seu trabalho. O outro recurso é informacional, que são as informações, né? Ou seja, que vem aquele lá em cima, a hora que você vai ver as suas lacunas e coletar informações para ampliar, né, a sua capacidade intelectual, né, o seu conteúdo intelectual. Questão de tecnologia. A pessoa escreve lá, mas o computador dela não anda, né? Vai salvar a internet, não funciona, não consegue fazer backup. Não fez backup. Deu pau, entrou vírus, perdeu tudo. Não acontece isso? É terrível, né? O cara vai lá, não fez um backup de nada, ou está ruim, perdeu o arquivo, né? O computador não funciona, não abre mais. Então é importante ela saber. Olha, o instrumento, né, como ferramenta tecnológica está funcionando ou não, né? E sei usar, às vezes, alguns instrumentos tecnológicos para isso. Flávio, se for notebook, ainda tem um perigo de ser roubado, né? Também, o cara vai, você esquece vai no lugar, cai. No aeroporto, o cara leva e hoje tudo. você tem vários recursos tecnológicos que permitem você fazer um backup na nuvem, né? Você ter isso espalhado para evitar um risco desse. É terrível, perder um trabalho é terrível, tá bem? A questão é recurso intelectual, né? Ou seja, realmente aí é o teu conhecimento. Qual é a minha capacidade intelectual para escrever esse tema? Porque se eu estou escrevendo uma coisa que é extremamente avançada, mas eu não tenho capacidade intelectual, você está com um grande desafio, né? Porque como é que você vai escrever algo que é avançado e você não tem bagagem para isso? Você tem que ir num crescendo, né? Porque senão há aquela frustração, né? Você quer algo lindo, maravilhoso, mas você não se preparou para isso. Então você vai ter que se preparar para isso. Então, de repente, vem aí a questão da obra-prima, né? Então, a obra-prima, de repente, é algo que está lá, aquela cenoura que você vai produzir ela daqui 10, 15, 20 anos.
Esse é o tema mais avançado que eu quero deixar, vamos supor, como um legado, para a minha FEP aqui. Mas eu preciso ter uma capacidade intelectual para isso. Então eu tenho 20 anos para trabalhar. Eu vou ter que construir essa capacidade intelectual. Então aumentar a carga horária de leitura, aumentar a carga horária de conhecimento sobre o tema, né? Ou seja, mergulhar sobre isso, ir para questões práticas sobre aquilo e aí vai. Então você tem que ter esse recurso intelectual para chegar naquilo, tá bem? E depois você tem o último, que é o recurso material, né? Que aí são os livros, né? Ou seja, são realmente o equipamento que você precisa, né? Sei lá, hoje um recurso material que é importante é o próprio ar-condicionado no ambiente de trabalho que você vai escrever. Então aqui em Foz, imagina você escrever 45 graus, você vai escrever. Não consegue, né? Primeiro que o papel fica molhado de tanto suor que fica em cima dele, né? E você não vai conseguir. Cabeça não funciona, então você tem que instalar um ar-condicionado lá para... Ô Flávio, qual a diferença entre informacional e intelectual? Assim, a informacional... Eu sei que tem diferença, mas eu queria que você me explique. A intelectual é que pertence já a você, né? Você já tem. É uma coisa mais genérica. A informacional é o que existe hoje disponível e se eu coletei ela, tá bem? Tem um livro, por exemplo, lá em inglês, que é excelente sobre o tema que eu tenho. Isso é uma informação que está lá. Aí eu vou tentar adquirir ela, tá bem? Vai ter um evento, vai ter um congresso, não sei aonde. É uma coisa mais específica. O informacional é básico. Eu quero escrever sobre reciclagem. Vamos supor. E vai ter aqui um evento na CCCI sobre a reciclagem. É importante que você esteja lá. Por quê? Você vai adquirir informações de pesquisadores sobre aquele tema. Ok, tá, obrigado. Bem, aí então a gente fecha a primeira parte, né, da proposta da tertúlia, que é realmente a questão da produção, né? Até eu estou colocando aqui embaixo, o que seria a produtividade gesconológica? É o resultado da capacidade de produção do autor em gerar gescons associados à estilística autoral e ao capital intelectual empregado, né? Então, ou seja, a partir do momento que eu conseguir construir esse mecanismo e eu tenho uma intelectualidade e uma estilística definida, eu viro uma máquina de produção, né? Eu já tenho meus padrões de qualidade, eu já tenho meu conhecimento intelectual para isso, e aí eu posso fazer essa produção, né? Eu até comento aqui, né, uma vez que me lembro, o professor Voz falou assim, não, porque o verbete eu escrevo um verbete à tarde, né? E às vezes a gente estava lá 1 ano para escrever um verbete, e o cara escreve um verbete à tarde. Você está entendendo? E como é que faz isso? Porque aquilo está na cabeça dele, né? É a mesma coisa que a pessoa, sei lá, ela domina tanto a culinária que ela faz 2 pratos ao mesmo tempo, não é isso? Enquanto o outro corta uma cebola bem cortadinha, fininha, o outro está conversando e está... Né? Separa, já faz... Há uma facilidade porque ela tem um domínio sobre aquela situação que é natural, não tem erro. Mas você não vai olhar a receita? Não precisa, já sei, já tem lógica aqui. Aqui funciona assim, né? Eu estava pensando nisso, você disse, no caso do Valdo, por exemplo, como aquela formato de apostilamento da enciclopédia, por exemplo, do verbete, já refletia a forma dele sistematizar o conhecimento dele, que ele foi evoluindo, né, o formato, né? Para ele, com certeza, além dele saber muito, já tinha aquele pensamento, aquela forma de pensar direcionada daquele jeito. E você vê como ele era a forma dele você pensar. Vê como ele aceitava os feedbacks, que aquilo foi mudando. Você lembra? Quem lembra lá que era fatos e parafatos tudo junto? Sim. Era um negócio todo embolado, né? Uma coisa. Aí começou, não, está meio embolado, isso não está claro. Aí começou a picar, né? Ou seja, então ficou uma série de especialidades dividindo o verbete, né? Então o verbete começou de um jeito. Agora, o que o professor fazia? Ele não ficava guardando aquilo para chegar no momento, agora eu estou no ideal e eu vou falar. Não. Ele já tinha aquela ideia inicial, já tinha uma síntese e larga para receber feedback. E o feedback qualquer, ele trazia nas tertúlias e o pessoal comentava, mas por que não faz assim e tal. E ele vai avaliando o feedback e fala, isso aqui tem lógica, isso aqui não tem lógica. Até chegar numa maturação e falar, não, é isso aqui, pá, né? Essa ideia sua de receber feedback precocemente, né, desde o início da análise, na síntese da obra, acho bem legal mesmo. Eu lembro muito que o Valdo fazia isso, por exemplo, 700 experimentos na década de 90, ele levava cada
experimento, não sei se ele levava cada folha que ele fazia para discutir. Discutir. E é exatamente isso. Cada pedacinho ele levava para discutir e para pegar o feedback, para ampliar e já compartilhava. É bem legal, né, essa ideia. Porque às vezes você acha que se eu compartilhar, a minha ideia vai se perder, não vai ser original. Não tem como, meu amigo. A ideia saiu de você. A forma de escrever sai da sua cabeça. E o outro vai ajudar só a incrementar. Então você não perdeu a sua autoridade sobre aquele assunto, a sua ideia não foi, vamos supor, distorcida. Então ela foi construída. E ninguém precisa ter esse estresse, né, de se ficar, vamos por assim, incomodado, né, que a sua ideia sofreu alguma alteração. Queria falar justamente sobre essa questão da estilística, né? Quando a gente muda de estilo de escrever, né? Por exemplo, a minha dificuldade maior, até porque eu também tenho uma dificuldade muito grande em síntese, né? Eu sou bem analítica e tenho dificuldade. Então, para tentar essa síntese, os verbetes me ajudaram muito. Claro. Né? Porque ele já tem um controle, esse controle que a gente está falando. Ele já te enquadra, olha, para escrever verbete, tem que ser nesse formato. Agora, essa forma do apostilhado, né, que é da enciclopédia, você escrever, deixar vir as ideias e pensar nessa organização desta forma, para mim, me dificultou bastante. O que eu fiz? Eu fui desenvolvendo todos os conteúdos em tópicos frasais, né? E dentro de cada tópico frasal eu fui vendo o núcleo. E dentro do núcleo eu tirei o núcleo e introduzi, fiz a entrada, né? Mas essa é a tua metodologia. Essa entendeu? é a tua metodologia. Então aí que me facilitou, porque se eu fosse pensar já na entrada, em cima da entrada eu desenvolver o parágrafo, aí me embaralhar toda. Então, mas isso, Rosa, é a sua metodologia que você fez um ajuste, porque eu quero publicar para aquele instrumento, né? Ou seja, para verbete. E verbete, o padrão é esse. Eu não vou conseguir mudar. Então, você, como autora, nessa hora, já teve que flexibilizar a sua informação. Eu poderia escrever muito mais, livro, mas você teve que também ajustar aquilo. Aí eu quero desenvolver, aí você faz um artigo, você faz um livro. O livro também, eu não tive dificuldade com artigo. Artigo eu achei mais fácil que verbete, né? Porque a gente já estava acostumado, faculdade e tal. Mas o verbete, eu agora já estou, assim, dominando a técnica do verbete, tanto que eu fui até elogiada nesse último que está para sair, que está no forno. E, então, eu estou, assim, exercitando isso no livro, até para facilitar a correção do meu livro. Que a devolução veio também muito dessa coisa de eu colocar muita coisa sem necessidades, simplificar mais, né? Entendeu? E tudo isso. Então, aí eu estou ajustando nisso. Porque a gente leva vidas e mais vidas. Eu tenho certeza que eu fui escritor em outras vidas, mas daquela tipo Balzac, né? O sol está despontando, não sei o que lá. O mar beija as areias. Mas e agora você está escrevendo uma Sabe mudança. Como é que é, né? Então, aí eu chegar agora nesse enxugamento, para mim, mas é um exercício cerebral muito grande então, mas para sinapse, esse né? instrumento aqui que você vai ter, como eu coloquei aqui o último, qual o nível de produtividade que eu consigo realizar, né? É alta, média ou baixa. Tem pessoas que têm uma produtividade mais baixa, as outras podem ter uma produtividade mais alta, né? Vamos dizer assim, na questão da utilização desses instrumentos. A hora que eu azeitei esse processo de ter uma ideia e colocá-la no papel, quanto mais alinhado tiver isso, maior é a minha produtividade. As ideias maior é o resultado fervilham para mim. Eu tenho uma facilidade muito grande de escrever, mas essa organização, eu estou aprendendo agora administração com meu filho está fazendo administração, administrar a escrita, né? Isso que é o pulo do gato. Administração todo mundo precisa. Muito obrigada. Flávio, queria comentar
nessa linha que ela está falando do formato, da estilística, que eu acho que uma grande ajuda da enciclopédia, para mim também foi na época, e eu acabei usando de alguma forma na escrita do meu livro, é a falta de limites que a pessoa tem na escrita. Então, ela não sabe, ela começa a fazer análise, né? Pesquisar, mas ela não sabe dar limites para a sua pesquisa. Então, uma pessoa que vai... Que é a hora da síntese, ela né? vai abrindo e, de repente, não fecha as coisas. Aí vem a questão da síntese, né? De fechar. E o formato pode ser uma coisa assim, a pessoa às vezes não conecta, né? Por exemplo, eu peguei formatos que o professor Valdo já tinha escrito de manuais, fui pegando um pouco de cada formato para poder colocar no meu livro. E isso me ajudou muito, porque eu tinha falhas, né, nessa condição de não saber dar limite. Então, aí eu tive que fazer o recorte do recorte no assunto e usar uma chapa mais ou menos pronta, né, de um manual, do que ele tinha feito e tal. Meio que copiei, né, mas para poder adequar essa dificuldade. E eu acho que muita gente tem essa dificuldade de ter limites, né? A pessoa não sabe a hora que vai parar, não sabe a hora que termina a pesquisa, não sabe fazer, como ela falou, né, de sintetizar. Ela não fecha, né? Não fecha. Ela não faz o fechamento. Então, ela fica 15 anos estudando o mesmo tema, vamos supor, mas ela não fechou. E se você falar, mas nesses 15 anos você acrescentou quanto? Praticamente quase nada. Ela foi meio que remodelando, reestruturando, mas ela não consegue fechar aquele tema, né? Ela fica com o tema... Aparecem temas correlatos que desenvolvem nesse meu livro. Eu já desenvolvi 3 livros. 3 livros, logicamente, que eu fiz subdivisões, né? Você tem um que tema são que... os temas do filhotes, meu curso. né? São os filhotes, né? Do tema. Então, deram filhos. Eu fui, como disse a Sandra, recortando, né? Teve da preceptoria, teve a Anne Sullivan e Hallie Kelly, que é outro livro, e tem a historiografia das preceptorias universais. Então, são 3 livros. Estava tudo isso num livro só, né? Então, aí... E aí fica confuso. Aquela parte que foi falada, você não consegue traduzir isso em textos lógicos. Porque são textos muito díspares, que eles não há um entrelinhamento entre eles, uma ligação entre eles, e aí você quer forçar, fica confuso. Aí não acaba sendo atrativo, né? Flávio, parece que depois que te ouvi alguém falar, a parte mais difícil aqui entre as 4 é realmente a síntese, né? Porque que juntar, acumular informação e trabalhando, e tem gente que diz assim, olha, não, pega esse livro aqui que fica indicando e tal. Nessas indicações, você vai acumulando e no final não fecha mesmo, perde um tempo danado. A síntese, o cara fica velho. A síntese é que ela vai te dar o prumo, né? Ela vai te dar, a síntese ela vai te colocar numa linha aonde você vai. Além da diversificação da parte horizontal, tem a verticalização, que a pessoa pega um tema que é aprofundado até o final. Quer dizer, o tempo da Proex desaparece. Porque o tempo ele é cruel, ele vai acabando com a gente. Essa dosagem ela é importantíssima, né? Senão você fica fugindo, né? Exatamente daquilo que é o seu compromisso, que é realmente e o pior, essa falta dessa habilidade de fazer síntese, que eu acho também difícil pra caramba, acaba terceirizando. Não, pega esse material aqui, vê se quer dá isso aí e tal. E a pessoa diz, mas o que foi que o teu material? O material é teu, cara. Por isso que é importante... Tu tem que resolver esse negócio. Por isso, Antônio, que a questão lá de mostrar aquela estrutura lógica, né? Ou seja, de como que eu vou estruturar, é a hora que você vai fazer a passagem da análise para a síntese. Claro. Então você tem que montar essa estrutura e já começa na hora que você fez essa estrutura, pega os feedbacks e vê, não, é isso mesmo, fechou. Vai por aí. Isso. E aí você caminha. Não é muito fácil, não. Essa palavra-chave da Sandra é importantíssimo, que ela colocou limite. Chega, basta. Até aqui, mesmo que tenham poucas páginas, mas se eu disse tudo o que eu queria dizer, então é isso bem que eu estou procurando fazer agora. Mas, Flávio, lá em Curitiba... Lá em Curitiba, a estrutura que a gente tem para estimular a escrita são os seminários de pesquisa, né, do IPC. O que a gente tem tentado estimular para criar esse limite e esse aprofundamento na análise
é trazer a própria estruturação de uma pesquisa científica, né? Então, assim, delimitação de problema, de metodologia teórica. Então, assim, isso facilita numa limitação da tua abordagem. Então, a gente fala assim, você está escrevendo. Na pesquisa, diversos assuntos surgem, né, que não têm relação com o teu problema especificamente, mas que vão surgindo da pesquisa que você está realizando. Então, assim, anote, coloque num papel para uma pesquisa futura, né? Não deixe escapar aquilo que vai surgindo, mas também não vá tentando criar um Frankenstein, né? Costurando dentro de uma delimitação que não está cabendo ali. Então, a gente vai estimulando a isso, a própria estruturação científica mesmo, de um artigo científico. Perfeito. E isso ajuda, porque você vai num crescendo, né? Se você fizer essa comparação um pouco com a questão acadêmica, né, de escrita, o aluno, né, graduado, ele precisa fazer primeiro lá o TCC, né, que é uma monografia. A monografia, pelo que eu entendo, ela vai ajudar o aluno a exatamente entender isso, que ele precisa ter um texto, ele precisa ter um tema, uma hipótese, né, um problema de pesquisa que seja exequível dentro daquilo que ele aprendeu de conteúdo, né, no curso, e aquilo vai ter que ter uma metodologia, ele vai ter que responder aquilo que ele propôs, né, dentro dos seus objetivos. Então, essa primeira fase é ele entender esse processo que é importante. Eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter um conteúdo que justifique essa resposta usando um método. Simplesmente ele entendeu essa combinação. Se está bom ou ruim é outro problema, mas ele conseguiu entregar aquela proposta com uma resposta. Aí ele vai, aprofunda mais e vai fazer um mestrado, né? Então ele vai lá para uma dissertação. Na dissertação de mestrado, aí o que altera? São 2 pontos que eu acredito que são os cruciais. Primeiro é a metodologia. Ele vai aplicar uma metodologia sobre aquele mesmo problema, só que um pouco mais abrangente. E ele vai precisar ter uma carga de conteúdo mais técnica para aquilo, porque se eu uso uma metodologia de análise mais profunda, vamos dizer assim, eu preciso ter pesquisadores que também abordem isso. Então, eu já dei um aprofundamento na qualificação. Eu já sei como funciona o método, agora eu aprofundei. Eu estou trazendo uma abordagem muito mais técnica e com resultados, com métodos, né, que me apresentem resultados mais expressivos. E depois que ele aprendeu isso, ele vai agora para a terceira, que é a tese. Aí sim ele vai ter condições de propor algo. Aí a partir daquilo, já tenho toda essa base. Então agora eu vou trazer uma ideia em cima de toda uma construção. E às vezes a gente quer começar já pela tese. Fazer uma coisa mais complexa, sem que a gente ainda não conseguiu fazer a monografia, né? Vamos dizer assim. Então, o ideal é realmente fazer o básico, né? Então, eu tenho dificuldade, vou começar com verbete. E eu vou fazer o verbete daquilo que eu domino, que eu tenho facilidade, que eu já tenho experiência, e vou fazer bem chutinho. Mas na hora que você concluiu aquilo, e o seu verbete, ele ficou claro, objetivo, você atendeu aquilo que você precisa, a lógica do funcionamento. E aí, depois que você entendeu essa lógica, é só você aí aprofundar. Aí entra a qualidade, né? Com uma maior riqueza de informações. E aí você vai crescendo, aí você vai para artigo, aí você vai para o próprio livro, mas o mecanismo entrou na sua forma de funcionar. Mas esse é o desafio. E é o desafio até de continuar, né? Porque o que a gente tem visto assim, as pessoas que geralmente têm um pouco mais facilidade escrevem um artigo, geralmente em formato de relato. E a gente fala assim, você escreveu um relato, legal, agora vamos, por que não aprofunda mais um pouco, né? Traz realmente uma problematização, tente responder algo com uma pesquisa, aprofunde um pouco mais, justamente para colocar a pessoa num lugar assim, não tão confortável, que ela vai ter que, né, vai se sentir um pouco desconfortável no primeiro momento, mas que aquele resultado vai ser muito interessante, vai trazer uma confiança intelectual para ela, para que ela continue depois pesquisas cada vez mais aprofundadas. Perfeito, é isso aí. Flávio, aqui. Muito interessante essa ideia que você colocou do verbete e do artigo e do livro, porque assim, quando você escreve o verbete, você vai colocando a ideia, porque às vezes a ideia, você tem a ideia, só que você não colocou para fora, está em você. Mas quando você começa a colocar para fora, você vê a amplitude que você pode aprofundar ela e aperfeiçoar. E você vai para o artigo. No artigo, você vai vendo a sincronicidade que vai acontecendo para você escrever o livro. Que, às vezes, são
coisas que, assim, uma viagem, por exemplo, que você nem imaginou e aconteceu a viagem, o que aquela viagem tem a ver com você e a repercussão que tem. Depois você volta para aquele lugar fazendo o quê? Uma autopesquisa em cima disso. Eu acho muito interessante essa sua colocação, porque está me ajudando muito. Eu estou nesse processo de escrever o verbete, está pronto, o artigo também, e eu estou indo para o livro. Perfeito. E isso que você colocou é bem esse passo a passo que eu preciso fazer para concretizar. E esse questionário, esses feedbacks, eu fiz um questionário e eu lancei esse questionário e coloquei para as pessoas que eu convivi estarem respondendo, para elas me darem os feedbacks, para mim fazer essa autoavaliação, para mim ir para o livro, para mim colocar o que o foco do livro, né? Então, assim, isso me ajudou muito. As suas colocações aqui vai me ajudar muito para a minha escrita do livro. Muito bom. Obrigada. Beleza. Começando pela exposição, né, que o Flávio fez, esse processo. Primeiro, aí, pela descrição, o verbete seria uma pedra basilar, onde você poderia se apoiar, né, por todo o processo. Ainda fiquei, para variar, né, fazendo a brincadeira com o KISS. Keep it simple. O manter a coisa simples é o par e par, o vagar. O exemplo que a Rosa falou também. Eu tinha um volume, um calhamaço de assuntos possíveis. Se você vai colocar aquilo, vai ficar um negócio meio barroco, uma barafunda, né? Uma confusão. Eu estava brincando, o KISS, o Keep It Simple, aí mais um S da Sir, senhora e senhorita. KISS, Keep It Simple. Perfeito. Muito bem, então aí a gente, nessa primeira parte, né? Então a gente fechou aqui esse instrumento, essa proposta, né? De construção. Como eu falei no início, né? Que agora está mais o público está maior. Isso é uma forma que praticamente eu acho que todos nós passamos na hora de escrever, né? Então todos nós passamos aí pela análise, pela síntese, pelo controle e pelo instrumento. Cada um tem a sua mistura desses elementos. Eles foram separados para a gente conversar de uma maneira didática, né? A importância de cada um e ver qual deles a gente está mais adaptado ou está atento para aquilo que a gente está escrevendo. E na segunda parte, né, da tertúlia matinal, seria a abordagem sobre a produtividade, né? Ou seja, eu busquei coletar dentro do site do ICGE, até se o Alexandre puder colocar ali, eu não sei se todos conhecem, mas tem o ICGE, que é um site que a gente busca, o ICGE é o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística, né? Onde a gente tenta trazer dados da CCCI sobre as realizações. Então o site ele aborda uma série de coisas, assuntos diversos, tem várias planilhas e listagens. Mas ela tem uma das listagens que eu acho que é uma das mais importantes para quem quer escrever, que é a listagem de autores e GESCONs. Ela fica ali na aba, que é a aba Publicações, e aí nessa aba Publicações, olha lá, autores e GESCONs já está clicado. Se vocês olharem ali, tem um campo de filtro. Nessa base de dados, nós temos hoje aí mais de 9.000 referências bibliográficas dentro da CCCI. Ou seja, daquilo que foi publicado, né? Aqui nós estamos com a nossa Cida Nicolau, né, Cida? A Cida é a nossa, vamos por assim, a materializadora desse banco de dados. Ela é um banco de dados, né? A Cida. E aí ela é alimentada constantemente. Então, se você quiser fazer uma pesquisa ali, eu estou escrevendo sobre ProEx. Vamos pegar aqui, se vocês olharem nesse material, está lá, produtividade da CCCI. Esse banco de dados, ele foi retirado no dia 20 de março, né, de 2017. Então, está aqui, total de... tá lá, eu sei. Total de publicações analisadas. Então, foram analisadas 7.338 publicações, entre verbetes, artigos e livros, tá bem? Aí tem outros materiais, como entrevistas, né? Tem, vamos supor, publicações que sejam apenas relatos, né? Mas aí nós concentramos só nesse tipo de informação. E se você quiser fazer uma pesquisa sobre filtro, você pode filtrar sobre autor, então você coloca o seu nome e você vai ver tudo que foi publicado até hoje lá. Você pode filtrar sobre tema, então eu quero ver quem que escreveu sobre, sei lá, reciclagem. Então se você colocar lá no filtro, entre o tema reciclagem, no título, vai aparecer
todos os tipos de publicações, entre verbete, artigo e livro, que falam sobre reciclagem. Vou escrever sobre uma especialidade. Então, esse material ele enriquece, porque ali do lado você tem os dados sobre isso. Qual é o tipo de publicação, qual é a data, a revista, e aí você vai atrás para exatamente construir aquela fonte, né, de material para eliminar suas lacunas para aquele tema que você quer escrever. Só para esclarecer, o universo que isso aí faz a pesquisa seria, então, as publicações científicas, a enciclopédia... E os livros. E os livros. E os livros. Tá bem? Esse é que compõe esse material. Então, aqui nessa segunda parte, o que eu busquei trazer? A produtividade da CCCI, ou seja, se nós falamos na primeira parte, que é como produzir, nós temos alguns exemplos aqui que são autores produtivos, né? Nós não estamos falando só da qualidade. A qualidade, como foi falado, ela está intrínseca à produtividade, né? Eu preciso produzir, mas eu não posso me esquecer da qualidade. Por quê? Quem define a qualidade da minha obra, na verdade, é o meu maior avaliador, é o leitor. E se eu quero publicar algo com um público-alvo, eu preciso ter que esse leitor esteja satisfeito com aquilo que eu publiquei. Então, a qualidade ela tem que estar intrínseca à produção. Então, nós temos lá, o total de publicações que foram analisadas foram 7.338 publicações. Tipos de publicações, a maior quantidade são verbetes. Nós temos aí 4.576 verbetes que foram publicados, representa aí quase 63%. Depois são artigos, 2.617 artigos desse montante de análise, 36%, e por último livro, apenas 145, 2%. Então hoje a gente tem aí, dentro do que é produzido, né, em termos de publicações conscienciológicas, o livro ainda está em menor quantidade. Especialidades. Então aí eu fiz um ranqueamento das principais especialidades de que foram publicados até hoje. E é interessante esse contexto porque o primeiro foi a INVEX, né, a Invexologia, a segunda foi a Proexologia, a terceira a Progestiologia, a quarta a Tenepsologia e a quinta a Parapedagogia. Se nós pensarmos, tem uma lógica, e isso se torna uma análise de realmente de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de quase 30 anos, né? Então você pega lá, primeiro a INVEX. A Conscienciologia, para ter continuidade ao seu trabalho, né, das suas ideias, precisa de inversores, né? São os jovens que estão aí chegando e dando continuidade a todo esse trabalho. Então nós temos aí uma série de publicações para isso. É importante termos um conhecimento do que os inversores já escreveram, que hoje talvez algumas publicações que foram feitas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né, já estamos aí com pessoas mais maduras. Depois você tem a questão da ProEx, né? Então nós temos aí a questão do curso intermissivo, né? Ou seja, da ressoma e o trabalho da realização da ProEx. Depois entra a questão de fenômeno, né? Ou seja, a importância da projeção. Projetabilidade hoje talvez seja o fenômeno que mais nos ajuda na questão de captação de ideias, a aproximação com amparadores, experiências extrafísicas que vão ajudar nas escritas, né? Ou seja, nas nossas produções gesconológicas. Depois a questão da TENEPS também influencia demais na assistência, no desassédio, né? Então, se você começa a escrever sobre um determinado tema, você vai fazer uma evocação para determinadas consciex, né? Então, a prática da assistência através da energização, né, proposta pela TENEPS, ajuda nesse desassédio, né, do autodesassédio e no desassédio também dessas consciex. E por último, a parapedagogia, né, onde você faz aí a reeducação, vamos supor, de ideias, né? Você consegue aí fazer esse reajuste de interpretações ou conhecimentos que foram aí distorcidos, né? E muitas vezes artigos, verbetes e livros acabam virando curso, né? Ou ao contrário, de um curso você escreve verbete, artigo ou livro. Então eles estão bem aí simbióticos um com o outro, tá bom? E aí nós temos aí o ranking dos nossos produtores. O maior produtor, né, sem contestação, é o professor Valdo, apenas com 2.661
publicações. Ou seja, ele representa praticamente 36%, 1/3 do que a gente publicou saiu do professor Valdo, né? É claro que ele tem esse diferencial também, né? Publicou aí até os 80 e tantos anos de idade, e nós temos chance de chegar até lá, né? Vamos ver aí a nossa capacidade. Aí nós temos o segundo colocado, que é a Adriana Lopes. Ela tem 113 publicações, tá? Ficaria aí, né, na segunda colocação. Como foi falado, essa data da pesquisa foi em março, daí para frente ela já teve publicação de livro, teve também provavelmente algum verbete defendido, né? Então esse número deve ter uma pequena alteração. Depois o Pedro Fernandes com 102 publicações, a Kátia Aracaki com 95 e a Malu Balona com 82 publicações. Então, ou seja, essas 5 pessoas que estão aqui provavelmente já conseguiram estabelecer esses 4 elementos que foram debatidos aqui na frente. Então, ele já tem um mecanismo de funcionamento que permite essa produtividade, né, em termos de escrita. Há uma máquina, vamos dizer assim, já azeitada, onde ela consegue fazer análise, síntese, controle e instrumento, e permite que ela produza. Tá bem? E aí, só dando um destaque um pouco maior para o professor Valdo, né, na questão das suas publicações, verbetes 2.521 verbetes publicados, artigos 90 publicações e livros 23 livros publicados. Sendo que desses 23, 7 publicações são tratados, né? Então tem lá os 7 tratados que foram publicados pelo professor Valdo. Os livros foram publicados em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E ele tem um total de páginas só desses tratados aí de 17.846 ideias expostas em papéis, tá bem? Então, esse foi o objetivo aí, né, da apresentação dessa tertúlia matinal, levando o foco da produtividade gesconológica. Aí é claro que a gente já foi debatendo, mas a gente tem ainda 30 minutos para algum questionamento, alguma ideia. Eu achei interessante, cara, até para fazer um relato pessoal, a Rosa comentou que ela concordou com a Sandra na questão da palavra limitar, né, ou delimitar. E quando eu fiz uma preceptoria há pouco tempo na Unescom, com a Mabel e com o Max, e eu achei bem interessante porque eu vi que, na verdade, a minha desestruturação pensênica estava tão grande que eu não conseguia, talvez seja na fase de análise ou na síntese, isso não sei, mas eu não conseguia delimitar nem o escopo do que seria uma obra ou outra obra, não está nem nesse nível ainda, quer dizer, como ele falou lá, um barroco, lá, tudo misturado, né? E eu acho que a gente precisa de iniciar alguma coisa mesmo. Você buscou um feedback. Exatamente. Não era nem feedback ainda, na verdade é assim, você trazer um universo de coisas que você pensa de forma desestruturada, e a gente precisa realmente, alguns mais, outros menos, dessa delimitação, da pessoa ajudar a delimitar, mesmo que antes de começar uma obra, assim, para você poder alguns vão ter mais facilidade, outros não. Então, sim. Se a pessoa percebe que ela tem dificuldade de fazer a síntese, ela tem que procurar apoio técnico, né? Então, hoje a gente tem dentro da CCCI, você tem a própria Unescom, você tem a própria Editares, e você tem pessoas que às vezes você tem afinidade e que são autores que podem te ajudar, né? Então, é importante a gente procurar apoio técnico quando você identifica que você não consegue resolver aquilo. E aí, se você não procurar esse apoio técnico, vai ficar rodando, vai ficar 1 ano, 2, 3, e aí você fica remoendo e fala, não, e não vai sair do papel. Aí aumenta a tua ansiedade, aumenta a tua angústia, aí começa aquela cobrança. Poxa, o cara é uma cabeça, nunca publicou nada. Aí você começa a ficar mais, né, pressionado sobre aquilo. Assediado mesmo, né? Aí começa, claro, aí entra a série, aí não sai do lugar. Assedia com isso. Então, se você chega e fala, bom, basta, eu já tenho conhecimento suficiente, ou não sei se eu tenho conhecimento suficiente, mas eu preciso encontrar um apoio técnico que vai dizer, olha, vai por aqui. Ah, mas será que o ideal? Não importa, meu amigo, pega aqui esses caras falaram, porque se eles têm experiência, faz esse básico, sai para o primeiro. Depois que você concluiu esse primeiro,
você vai ter muito mais autonomia para o segundo, porque você foi enquadrado, aquilo que foi falado do aluno. Imagina, o aluno, ele não quer escrever, ele é obrigado a escrever. É bem diferente, né? Ele é obrigado, você tem que escrever um trabalho, senão você não se forma, ele já fica revoltado. E você enquadra ele e fala assim, ó, o aluno vem, não, mas eu queria... Não serve, muito grande, corta aqui, pá, mas corta. Então o aluno, ele é obrigado a ter um orientador para poder escrever, ele não tem liberdade para isso. Tem um professor que vai dizer o que ele vai escrever. Ah, mas eu escrever sobre o universo. Ótimo, depois você escreve isso. Agora você vai escrever sobre isso aqui, que é o que você tem de conhecimento e é o que é mais fácil você desenvolver. Aí depois que ele vê aquele trabalho pronto, que é o fruto, né, de todo aquele esforço, fica mais fácil ele escrever artigo, escrever outros trabalhos. E nós precisamos talvez enquadrar, ter um entendimento sobre a importância disso. Se eu não consigo caminhar com todo o conhecimento que eu tenho, busque um orientador. Busque alguém que te dê esse caminho. E confia no cara, porque se ele é um orientador, você confia nele, faz do jeito que ele está. Porque vai te ajudar a passar desse gargalo que você talvez está emperrado 1 ano, 2, 3, 4. Eu acho legal... Se entrega, né? Vamos dizer, se entrega para o orientador. Que você passando um processo, falando que, assim, que a gente tem instrumentos, tem gente especializada, né, para dar assessoria e lugares, né? E a gente às vezes pensa, uma gestação dá 9 meses e está pronto. Mas não é, precisa de um gestor, né? Exatamente. E se você não está conseguindo gerir, você precisa de uma ajuda técnica, assim. Eu achei bem legal essa ideia de que as pessoas entrarem nisso, ela não precisa estar sozinha e não precisa sair um produto pronto de uma vez só, tem um mitridatismo, né? Não é um cantor de uma música só, né? Você vai ter várias. Então você vai ver uma evolução. Se você olhar por exemplo, um artigo que você escreveu há 10 anos atrás, você vai ver, puxa, hoje eu escreveria aquilo de uma forma totalmente diferente, com muito mais abordagens. Mas certamente naquela época me deu um prazer enorme, que eu consegui desovar um negócio desse. Para mim eu achei o máximo, porque era a minha limitação naquela época. Você sabe qual é o neologismo, né? Gestação com gestor? Gestor e ação. Gestor, Flávia, eu vejo, no meu caso, eu vejo assim como deixar o orgulho. Eu achava que não era orgulho, mas era, porque eu fiz língua portuguesa. Só tirava nas minhas redações 10 com estrelinhas, né? Então eu achava que era a rainha da cocada preta. Para eu chegar aqui e desestruturar tudo, né? Que fui até diagnosticada pelas meninas das ciclosápios, que eu não sabia, agora que eu estou aprendendo, a fazer um verbete, ou seja, não sabia reduzir o meu conhecimento e colocar dentro de uma chapa. E o verbete eu falo isso, gente, não quero me promover nem nada disso, porque eu acho que nós somos os exemplos para os outros que estão atrás. A gente que já tem um tempo aqui tem que dizer a nossa vivência para o outro, não como forma de promoção pessoal, mas como forma de exemplificação. Então, eu vejo assim, eu não entendia por que eu não sabia escrever um verbete. Porque eu não sabia reduzir, não sabia colocar. O verbete é a forma mais profilática, é o remédio da escrita. Na verdade, é o verbete. Não só o Se verbete, não souber Rosa, fazer um verbete direito, não sabe fazer um artigo, não sabe fazer um livro. Então, eu vejo agora que eu estou reconhecendo isso. Discuti muito com as meninas, conversei, recebi muito feedback negativo, não concordando, que eu sou uma pessoa um pouco difícil, né? Então, e agora eu concordei com isso. Então, mas o que eu vejo, Rosa? Porque reduzir isso significa abaixar o meu orgulho e ser humilde e entender que eu não sabia escrever. Mas isso pega no geral, só um minutinho, por exemplo, escrever é uma técnica. Escrever é técnica, né? Porque você está aplicando uma metodologia para conseguir chegar a um resultado. Então, sempre que a gente se defronta com uma técnica pela frente, e você não domina a técnica, você é obrigado a fazer uma reciclagem. Não reciclagem da técnica,
Então, normalmente, o que as pessoas querem? Que a técnica seja reciclada e não a pessoa. Isso não dá certo. Então, a Conscienciologia, ela é fundamentada em técnicas. As pessoas, às vezes, não conseguem fazer a sua mudança, por quê? Elas querem que a técnica seja adaptada. Adequada a ela. Exatamente. Então, quando você admite que a técnica é adequada e você tem que fazer ajustes para realizar aquela técnica, você faz a superação. Então, por exemplo, no teu caso, o verbete, ele enquadra mesmo. Está ali, é uma chapa, ou você escreve desse jeito ou não escreve. Então, não vai ser, poxa, mas vamos mudar um pouquinho. Rosa, tem mais de 3.000 verbetes publicados e você vai ser a única que vai querer escrever diferente? Não tem lógica. Não. Então, você já entende, para que eu possa fazer parte, vamos supor, da equipe de verbetógrafos, eu vou ter que me adaptar. Então, isso é muito importante a gente ver. Sempre que a gente se defronta com a aplicação de uma técnica, quem tem que fazer a mudança é aquele que quer aplicar a técnica. E às vezes a gente quer mudar a técnica. Enquanto você quiser mudar a técnica, você não sai do lugar. E é o que a gente encontra no nosso processo geral. Eu acho que o verbete não é só... É uma mudança de vida, é uma mudança comportamental. Quer chegar à desperticidade, faça verbete. Sabe por quê? Porque muda comportamentalmente a maneira... Eu, talvez, em vidas e mais outras vidas, eu sou uma pessoa recalcitrante, né? Então, eu não tenha concebido a ideia de entrar em enquadramento. E, Rosa, então, acho que é por isso que eu precisava entrar nesse enquadramento. Só um minutinho. É que não é enquadramento. Dentro do verbete, para aí entrar em enquadramento pessoal, reciclar toda a minha retinilidade pensênica e a partir daí começar o início da desperticidade. Rosa, só para você pensar um pouco, na verdade seria um desenquadramento, e eu acho muita coisa de inglês na cabeça. Eu falei primeiro KISS, Keep It Simple, mas tem outra coisa, Make It New, que são outros dos jargões, né? O Make It New, fazer o novo, você vai se desenquadrar. Toda aquela história, um confort multissecular, seja na religião, na nobreza, que viés você havia se manifestado, agora o novo é esse confort do verbete, e você vai ter que fazer o make it new, fazer o novo para você, e aí tem tudo a ver com o que você havia exposto. Vai ter uma reciclagem intraconsciencial com o novo, e isso é neofilia. E você abandona, né, deixa passar o passado no passado. Só para você pensar, keep it simple, make it new. As técnicas, elas são importantes. Diga. Flávio, eu queria te perguntar uma coisa, que isso é bem coisa de gestor, né? O controle, eu entendi que controle tem controles pessoais, controles de feedback, ajuda de outras pessoas, várias formas de controlar prazo, conteúdo, qualidade. Para controlar, você, isso pressupõe algum planejamento. Não é um controle seu, né? Sim. É um controle que ele estabelece para que você não saia do seu objetivo, que é o que você falou. Sim. Então, eu tenho muito conteúdo. Eu não consegui definir o objetivo. A hora que você colocou esse objetivo, você tem que determinar alguns controles que vão te dar parâmetros para você não escapar de novo. Porque senão você começa a fugir de novo. Não, olha, é esse o objetivo. Então, na hora que você determinou os seus controles, né, e isso vai permitir que você mantenha o teu foco. O controle, exatamente, ele ajuda você a não perder o foco. Se você deixa solto, a tendência é você voltar ao seu padrão inicial, que é a dispersão. Então, eu consegui fazer a síntese, né? Então eu tinha lá a análise, consegui determinar a síntese, agora eu preciso do controle para eu não sair disso. Senão você volta, você continua, né? Faz análise, síntese, depois você abre de novo para análise, porque não está bom, precisa abrir um pouquinho mais. Então o controle, ele vai exatamente poder fazer esse alinhamento. Aí você precisa o autocontrole, né? Ou seja, aquilo que você estabeleceu e o que os outros estabeleceram em relação ao que você quer alcançar. Essa foi a ideia, né? Agora, por exemplo, aqui na análise, quando você faz esse planejamento dos objetivos e você estabelece mais ou menos o que você... as raias, né, que vão te delimitar, quando uma pessoa tem pouca disciplina depois para sustentar ou manter o que ela planejou,
Por isso que você, então, isso que eu queria te perguntar, por isso que você sugere envolver também sempre mais outras pessoas. Exatamente, os técnicos para isso. Porque cada vez que eu encontro, se eu consigo, nós estamos falando de escrita, se eu identifico as minhas dificuldades e eu não consigo resolvê-las sozinho, eu tenho que procurar um técnico para isso. Se eu encontrar esse técnico, ele vai me encaminhar, ele vai dar. Então, o orientador para uma produção gesconológica, ele é muito importante. Porque ele vai dar esse facilitador, ele é o cara que viabiliza, ele é um facilitador da escrita. E vai chegar uma hora que você já dispensa o cara, você não precisa mais. Então você pega aqui esses 5 verbetógrafos, né, tirando o professor Valdo, esses outros 5, ele já tem a forma de funcionar. Né? Não sei se precisaram passar por essa etapa anterior, mas ele já tem isso estabelecido. Outros precisam de um orientador ainda. E a hora que você dispensou o orientador, porque você já entendeu como funciona. Agora até você pode orientar os outros, né, para fazer essa sequência. Então, eu acho que é importante a gente estar aberto a isso. Tenho dificuldade? Procura alguém que te ajude. A tendência é te ajudar, não vai piorar. Ninguém quer desconstruir. Todo mundo quer somar. Eu queria fazer uma pergunta, que você falasse se você usa alguma técnica para não se assediar com o desafio da escrita. O que é? Eu acho que isso aqui ajuda demais. Quando você, para mim a primeira fase é a mais importante aqui, ó, né? A parte da análise, quando eu vou chegando na síntese. Quando eu começo a construir uma ideia, né? E começo a gerar essa estrutura, eu já começo eu começo a analisar pela minha forma de pensar o começo, meio e fim. Eu já tento enxergar a obra lá no fim, as dificuldades que eu vou ter, como é que aquilo vai acontecer, quais são os maiores gargalos que eu vou ter que fazer. Então, eu consigo diminuir a minha expectativa sobre o resultado. Porque eu já construí mais ou menos um cenário sobre isso com uma série de variáveis. Eu não construí um cenário que seria um cenário perfeito. O meu cenário nunca é perfeito. O meu cenário sempre vai estar aberto à mudança. Né? Então, isso acaba me facilitando no processo de colocar expectativa. Né? Então, trazendo o exemplo lá, eu tenho um compromisso de todo ano publicar o anuário da Conscienciologia. Né? O anuário não depende de mim. Eu dependo hoje de 25 instituições para me dar dados. Se eu me estressar com isso, eu não saio do lugar. Concorda? Não saio do lugar. Mas nós estamos hoje em 2017 e eu estou para publicar agora 2014. Né? Está totalmente defasado. Então joga fora tudo. De maneira nenhuma. Porque eu entendo que esse material é um material histórico. Hoje não tem muita relevância essa informação, porque todos nós vivenciamos. Mas vamos supor que daqui 40 anos, 50 anos, você consiga ter acesso a esse material daquele ano, uma fotografia do ano de 2000 e tal, sobre a Conscienciologia, sobre as instituições. É isso que eu penso. Eu não estou pensando agora, não estou nem um pouco preocupado se vai sair dentro do ano ou não. A minha preocupação é ter dados para isso. Então, quem é aqui de IC sabe que eu fico sempre perturbando, né? Manda os dados, manda os dados, manda os dados. Porque eu preciso dos dados. Os dados eu preciso ter no meu arquivo, né? Porque eu tendo esses arquivos, eu vou construindo e vai ao longo do tempo chegando até lá. Mas para que eu não me assedie, também não assedie as ICs, eu vou construindo essa relação, vendo as dificuldades que cada uma tem, e a minha fase agora coleto o material e depois eu vou trabalhando para que em um determinado momento esse material esteja publicado. Porque se eu me assediar, eu vou assediar 25 instituições e o papel não sai, e o objetivo do meu trabalho não sai do lugar. Mas, Flávio, a técnica mais um ano de vida, ela ajuda muito a você fazer esse passo a passo, porque assim ela te ajuda a fazer esse começo, início e fim, quando você tem um foco. Então, mas né? Novamente nós voltamos aonde? Na técnica.
Quando você usa uma técnica e você entende que não sou eu que vou me adaptar, não é a técnica que tem que adaptar, sou eu. Eu que vou me adaptar à técnica. Exato. Você tem resultado, qualquer uma delas. Então a técnica de um ano de vida, ela te enquadra, vamos dizer assim, ela te coloca em um ano para resolver tudo que você tem que fazer. Você vai ver que tem pessoas que não fazem a técnica. Ela não consegue chegar ao final. Por quê? Ela não se adaptou àquilo. Né? Entendi. Então toda a técnica, ela é exatamente útil por isso. Ela diz o caminho e fala, olha, se você quiser realizar essa técnica, você vai ter que se adaptar. Eu estou fazendo a técnica, por isso que eu comentei, porque ela está me ajudando nisso. Exatamente, você está se adaptando. Eu não escrevia nada e assim, teve feedback, escreve o teu livro. O professor Valdo diz, Bernadette, escreve o teu livro. Em 2014, eu li ele. Depois que eu comecei a técnica, eu disse, Bernadette, é você que não está fazendo o movimento. Você tem conhecimento, só você está esperando que alguém faça por você. Então, é você. Quando eu comecei a técnica, escrevi verbete, escrevi artigo, agora eu vou para o livro. Mas eu vejo que eu tinha que me adequar. Não sei se esse movimento tem que partir de você. Mas a técnica está me ajudando eu a fazer a concretizar. Técnica é excelente. Técnica, né? Me lembro aqui quando eu vinha a primeira vez fazer aquela técnica das 3 horas, né? Da imobilidade física virgem. Não consegui fazer. Aí você fala, você fez a técnica? Tentei fazer, mas eu não fiz a técnica, né? Ou seja, para conseguir fazer a técnica, eu tenho que ficar lá 3 horas, né? Fazendo. A técnica me ajudou um monte, né? Ou seja, eu percebi um monte de alterações e parapercepções, mas a técnica não cheguei até o final. Precisei fazer outras vezes para conseguir ter esse resultado. Flávio. Então, a adaptação é nossa e não da técnica. Essa questão da técnica mais um ano em vida é fantástica. Agora, desde que você coloque aquilo que é executável. Então, muita a gente, sua adaptação Exatamente. Muita gente enche o ano de muito o que fazer, escrever um livro, escrever 10 verbetes, depois fica culpando. Mas você não foi avaliar o que você ia fazer de fato? Por isso que não é mais técnica, aí vejam como a técnica é acumulação. Então vejam como ela é tão difícil que hoje existe uma equipe que ajuda a pessoa a fazer a técnica. Porque sozinha, a técnica, na verdade, ela deveria ser feita sozinha, porque ela tem lá o passo a passo, como ela funciona. Se a pessoa ela tem autogestão para aquilo, ela vai lá, aplica a técnica e consegue o resultado. Mas o que a gente observa? Né, essa técnica de vida é impossível, ninguém faz. Não, isso é loucura. Aí então formou-se um grupo de pessoas que já conseguiram aplicar e viram o resultado. E elas passaram então agora a ser orientadores desse processo. Então, o caso, a Beth é uma orientadora de pessoas que querem fazer, dizendo, olha, eu sou um exemplo dessa técnica. Ainda tem um detalhe aí. E ela orienta dizendo, olha, isso aqui não vai conseguir, isso aqui você está excedendo, vai por aqui, e aí a pessoa... Ainda tem um detalhe ainda, Flávio. Às vezes você pensa que a técnica depende só de você. Por exemplo, no caso do livro ou do verbete, tem os revisores, tem a editares, que tem o seu tempo, né? Como é que você fica forçando a barra? Quando você faz essa técnica bem feita, com critérios, dando uma certa folga, aquele que sobrar não tem importância. Sobrou para o ano, voltou antes, tudo bem, ela não é tão rígida assim. Agora, sobrar mais de 50% para o ano seguinte, isso não é mais técnica. É que a técnica de um ano de vida, ela não vai dizer que você vai morrer dali a um ano, né? Não, claro. Ela vai dizer que você tem um ano para fazer algo que está errado na sua vida, né? Isso. É que a pessoa acha que realmente ela vai morrer, tem que fazer tudo. Não é por aí, né? Então, tem pessoas que já fizeram 4, 5, 6 vezes a técnica de mais um ano de vida. Quer dizer, e aceleraram demais. Ele é anual. Exatamente. A grande questão é que talvez a pessoa, em vez da pessoa usar a técnica como uma chave, procurar a técnica que sente melhor, né? A pessoa fica assediada com a técnica, né? Então aí... mas ela se assedia, Cláudio, porque às vezes ela não quer mudar. A técnica porque ela escolheu a técnica errada, ela está olhando... ela não está preparada para aquilo. Exatamente. Tem que ver qual que ela se dá melhor, qual que ela se sente melhor para produzir. A técnica ela tem que estar ajustada às suas condições. Se você não está adaptado para aquilo, não vai se meter porque você vai se machucar. Né? Por exemplo, a pessoa pode se assediar com a técnica do verbete. A pessoa tem que procurar qual a melhor técnica. Tem a técnica de fazer pensatas. Ela ajuda a organizar o pensamento. A técnica lá do artigo, evento e livro.
Perfeito. Mas a minha pergunta, professor, até dando parabéns aí pelo trabalho, esse trabalho que você está fazendo aí, que realmente é um trabalho hercúleo, né? Você, queria saber se você tem uma equipe grande, acho que é hora de aumentar essa equipe. Cida, eu e Cida, né? Está perguntando a nossa equipe, Cida. Isso aí já se diz. Não, nós temos um trabalho. É claro que a Cida é o backbone, né, do CGL. Ela é que sustenta a estrutura de base de dados, né? Que ela é uma máquina, né? Nossa. É uma máquina a família que fala, toda. É uma máquina que fala, que anda, né? Tem sentimento, tem tudo. Mas a gente trabalha de uma maneira muito compartilhada, né? Por exemplo, todos os dados que vocês obtêm sobre a enciclopédia, muitos dados já vêm da própria Enciclosapiens. Então, a gente trabalha num formato onde permite que diferentes pessoas em locais diferentes, basta acessar a internet, ela consiga alimentar aquelas informações. E isso foi uma forma que a gente estabeleceu, porque o trabalho de CGE necessita de um perfil mais específico, né? De números, de dados, detalhes, e que nem sempre você encontra esse perfil com maior disponibilidade. Então, realmente é uma equipe mais enxuta e que limita. Claro, provavelmente não, nós temos vários outros objetivos de desenvolvimento de ideias, mas não conseguimos implementar porque falta ainda recurso. Então, agora a gente está tentando fazer um trabalho com a parapedagogia, ali com a Unicim, de criar uma matriz parapedagógica da Conscienciologia. Então, o que acontece? Uma pessoa quer fazer algum curso, ele vai colocar por tema. Eu quero ver, eu quero algum tipo de atividade da Conscienciologia que fale de reciclagem de vida. E aí ele vai colocar lá, reciclagem de vida, vai vir todos os cursos ou atividades dinâmicas que envolvem aquilo. Então, ele vai dando uma visão de conjunto, um panorama parapedagógico, uma matriz parapedagógica disso. É uma ideia que já é antiga, mas agora tem uma equipe que está à frente para dar essa sequência. E aí a gente caminha, vai caminhando. Não sei se você está ciente também, a Enciclosapiens está fazendo um trabalho parecido com o receituário de verbetes, né? Está pegando todos os verbetes e colocando os verbetes, a professora Rosa que está coordenando. Mas a pergunta é a seguinte, você colocou aqui o controle, né, no item terceiro aqui, que é uma técnica de, por exemplo, geralmente o pessoal fala, tem 1 hora por dia para escrita. É uma técnica e é um controle. A rotina, né? Foram estabelecidas as rotinas e exceções de atividade. Eu gostaria de outras sugestões de controle para essa questão da questão de dar uma formatação, favorecer a escrita e não complicar. Porque é o problema de todos nós, eu acho que o pessoal fica um pouco assim. É complicado. Então, eu acho que isso vai depender de como cada um funciona, né? Como eu estava falando, Cláudio. Para mim, eu não tenho esse negócio de agora é 2 horas da tarde, eu tenho que sentar para escrever. Eu não funciono dessa maneira. A forma que eu funciono é ficar pensando. Então, eu estou tomando banho, eu estou pensando. A hora que eu tenho tempo, eu estou pensando naquilo que eu estou escrevendo, que eu estou com algum tema de escrita. E aquilo já vai me dando, porque a minha forma de pensar é sistêmica. Então, eu já vou vendo os detalhes e tal. Então, surge alguma coisa, eu vou lá, anoto, ou eu pego o computador e já dou sequência naquele material. Então, para mim, todo o espaço eu uso para produzir alguma coisa de GESCOM. Outras pessoas já têm outro comportamento. A pessoa, ela prefere, como eu comentei, prefere escrever de manhã, né? Acorda 5 horas, aí toma lá seu café e já faz a escrita ou desenvolve o seu trabalho por causa do silêncio, ela tem a facilidade ou rende mais. Depende da questão também do biorritmo da pessoa, né? Então tem pessoas que funcionam melhor à noite, de manhã ou à tarde. Então isso ele vai variar ao infinito. O importante é que você encontre a melhor forma de render. Quando que as ideias surgem melhor para você? Então, por exemplo, escrever no holociclo, na holoteca, fazer laboratórios, né? Então eu vou começar lá no laboratório da pensionologia. Vou lá e começo a escrever. Você tem o laboratório da conscienciografologia. Então tem várias alternativas que você vai testando e não tem um padrão, né? Não é algo, vamos pôr assim, receitinha de bolo. Você tem que procurar a sua forma, mas ela precisa ser identificada. Enquanto você não identificar qual é a sua melhor forma de funcionar, você tem dificuldade de produção, porque você dispersa, né? Então você tem que encontrar isso.
no encontro, procura alguém que possa te orientar. Acho que é por aí. Flávio, eu lembrei também uma coisa que a gente, às vezes, na orientação, né, na assessoria da Unescom, a gente também passa para a pessoa. Quando ela já tem, por exemplo, o tema e o público-alvo, aquilo já é um controle, né, para elas não sair da raia, né, não dispersar. Mas o negócio também, às vezes, que foi falado, né, a pessoa nem chegou ainda no tema, mas uma vez que ela conseguiu isso, dentro da obra que ela está essa é a estaca, né, que ela finca lá. Ela fixa aquilo e aquilo vira um controle para ela não sair. Aí, cada capítulo que ela está escrevendo, está de acordo com o tema? Está de acordo com o público? Aí, de novo, aí cada coisa que ela vai escrevendo, ela vai questionando para poder manter não sair, né, do foco. Muito bem. Então, chegamos aí no nosso tempo, né? Queria agradecer aí a presença de todos, espero que tenha contribuído com alguma informação, né? E a gente possa aí continuar o fomento à ideia da GESCOM, que é algo que faz parte da nossa, tem que estar aí na nossa FEP. E aí já vou aí adiantar, né, a tertúlia de número 51, tertúlia matinal da semana que vem. O tema é temperamento e seriexologia. E o pesquisador está ali, o João Paulo, né? João Paulo Costa vai trazer esse tema para a próxima tertúlia matinal. Obrigado aí a todos e um bom final de domingo aí a todos. Obrigado. Fechamos. Deu um novo gás para o futuro.